Então, continuando, a gente ingressando nessa fase instrutória ou fase de provas. Eu estava falando para vocês que o objeto da prova é sempre um fato controvertido. O artigo 374, na minha opinião, desnecessário, um artigo que seria absolutamente desnecessário, ou pelo menos mais curto do que é. O 374 diz que não dependem de prova os fatos notórios. De fato, a notoriedade de um fato, ela elimina qualquer necessidade de prova. Vamos imaginar, por exemplo, pessoal, hoje numa ação em que se discute eventualmente uma mora de uma obrigação. E o argumento do réu que inadimpliu a obrigação seja que o Brasil vive uma pandemia, uma situação de gravidade de saúde pública. Ele não precisa provar esse fato. Esse fato é notório, esse fato é público, esse fato é conhecido. Portanto, os fatos notórios se tornam incontroversos. E, portanto, voltamos à ideia inicial. Se a gente usar a palavra que só se busca provar fatos controvertidos, a gente resolve tudo. O 374 ainda vai mais longe. Ele fala que são dispensados de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela outra. Ora, se são confessados pela outra, eles são incontroversos. Portanto, voltamos à nossa palavrinha-chave, que é essa controvérsia ou incontrovérsia. O 374 ainda diz que dispensam prova os fatos admitidos como incontroversos. Meu Deus do céu, é exatamente isso que a gente está falando desde o começo. Esse, na verdade, devia ser um inciso único. Não precisa de prova os fatos que a parte admite como incontroversos. E, por fim, o artigo 374 também estabelece que independem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de veracidade. Ou seja, as presunções relativas ou absolutas, elas têm uma atuação muito séria no aspecto instrutório. Porque as presunções absolutas eliminam não só a necessidade de prova de quem alega, mas inclusive a possibilidade de prova em contrário de quem sofre. Agora, as presunções relativas, elas, por um lado, elas dispensam quem alega de fazer esta prova, mas elas permitem que a parte contrária prove o contrário. Portanto, a presunção relativa, ela inverte o ônus da prova. Portanto, aquele que alega uma presunção a seu favor, ele está dispensado de provar. Mas aquele que sofre com a presunção, ele tem o direito de provar o contrário. Exemplo, há na lei de trânsito uma regra de quem bate atrás é presumidamente culpado. Portanto, se eu sou a vítima de uma batida por trás, eu não preciso provar a culpa do réu. Mas o réu pode comprovar que a culpa foi de quem estava na frente. Portanto, a presunção inverte. Então, nós estamos trabalhando com o fato incontroverso a ser eliminada a fase de provas. E o fato controvertido é justamente o fato que se sujeitará a essa fase instrutória que nós vamos ter para aqui por diante. Outra coisa, quem é o destinatário da prova? Bom, o destinatário da prova é o magistrado. As partes comprovam os fatos para mostrar para o magistrado que aquelas alegações são verídicas. Portanto, a prova se destina ao convencimento do magistrado. A prova é o modo pelo qual o magistrado se convencerá da verdade de um fato ou não. E qual o objetivo, portanto? O objetivo é justamente proporcionar a convicção do magistrado. Portanto, o objeto é o fato controvertido, o destinatário é o magistrado e o objetivo é o convencimento do magistrado. Na verdade, pessoal, o raciocínio que o juiz vai usar nessa fase, depois das provas serem realizadas, portanto, ao final da fase instrutória, é o seguinte: ele vai verificar na hora de dar a sentença quais são os fatos que foram provados e os que não foram. Em relação aos fatos que foram provados, o juiz vai considerá-los do jeito que quiser, quer dizer, vai apresentar a veracidade que entender, vai usar o critério de veracidade que achar conveniente. Em relação aos fatos não provados, o juiz vai fazer a seguinte elucubração: quem é que teria o ônus de provar a verdade desse fato? Foi o autor? Era o autor? Portanto, como o fato não está provado, eu, magistrado, vou usar isto contra o autor. Portanto, o raciocínio é encontrar quem é que tinha o dever de provar e, portanto, na falta de prova,
fazer com que isto se volte contra aquele que tinha o dever de provar. Tá bom? A gente volta em seguida.